O Haddad está suportando naquela política que recuperou a Alemanha de transformar o capital financeiro em capital produtivo, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo o jogo do Estado mínimo. Eles querem liquidar, eles não entenderam que o Estado tem que dominar os setores estratégicos, tem que comandar a economia. E a iniciativa privada tem que funcionar, claro que tem que funcionar. Mas com os setores estratégicos na mão de grupos econômicos, isso vai ser um desastre completo. Dá uma olhada no que está acontecendo na França, no que está acontecendo na Alemanha, do que está acontecendo no mundo. Dá uma olhada em como os Estados Unidos emitem moeda. E agora está muito mais fácil para nós, porque na época do Chash, o dólar estava comandando tudo, como até ontem e antes de ontem comandava no mundo, mas agora, com essa reação da China e da Rússia, o dólar está perdendo a hegemonia absoluta. E o poder americano não se suporta mais tão pouco no dólar, se suporta no poderio militar, mas isso vai jogar a favor da multipolaridade. E eu não estou dizendo a você que nós temos que ser inimigo dos Estados Unidos, não. Nós temos que ser amigos do Brasil. E nem temos que nos subordinar às ideias do BRIC e à política externa absoluta da China. A China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, ela tem que alimentar, ela tem uma política interna, nós temos que ter a nossa, e nós não temos. Essa história de diminuição do Estado, a política do arcabouço é a continuidade da política do Guedes. Não há dúvida alguma disso. Então, você veja, eu vejo um acerto nessa tentativa de transformar o capital financeiro em capital produtivo e vejo uma bobagem monumental nessa política de Estado mínimo, que não existe no mundo mais. O orçamento funcional, a emissão de moeda para financiar o desenvolvimento ao lado disso seria bacana. Na Alemanha, criaram aquela moeda não moeda, né, com a garantia de uma rentabilidade da época, que, se não me engano, era de 4,5, que para a época era fantástico. Tanto que todo mundo entrou naquilo e a Alemanha levantou. Então, nós temos experiências de economia para olhar no mundo inteiro. Os fracassos e os sucessos da política americana, com o orçamento funcional, emitindo moeda, a política da China, a política de outros países, onde deu certo, onde não deu. A história da dívida, da dívida pública, que no Japão é uma monstruosidade, nos Estados Unidos é outra monstruosidade. Nós temos facilidade de entender isso. Eu coloquei no ar outro dia uma entrevista que eu fiz num desses sites de som apenas. Era eu e o Zé Dirceu lá atrás. Eu coloquei com clareza essas ideias. Nós temos que olhar o que acontece no mundo. Nós precisamos de uma política econômica sustentável e possível, mas não menos do que possível. Nós estamos regredindo com algumas ideias avançadas, a multilateralidade bancada pelo Lula, que é bacana, que empolga toda pessoa que tiver mais de 2 neurônios na cabeça, mas, de repente, esse atraso absoluto e essa aliança ridícula, esse ministério ridículo e essa condução do Senado e da Câmara com uma política de aquisição de votos através de favores,